Bom dia. Então, para iniciar a reunião, para melhor conectividade, né, pessoal? Eu pedi para todos deixarem as câmeras, os microfones desligados, ok? Mas caso alguém queira participar, pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, tá? Estou aguardando, assim, um pouquinho mais esse começo, porque o horário da TPC, né, termina uma, começa outra já, né? Então, por isso eu guardei uns minutinhos a mais, tá? Então, sejam bem-vindos. Hoje, o título da nossa TPC é Estratégias de Leitura na Linguagem Matemática, Ler, Resolver e Interpretar Problemas. Mas antes de iniciar, eu vou fazer uma devolutiva do formulário da TPC da semana anterior, do dia 20, né? Na verdade, não foi tão anterior assim, da nossa última ATPC, ok? Marcos, todos me ouvem bem? Aqui eu te ouço bem, Aline. O pessoal está ouvindo bem? Coloquem no chat, por favor, se estão ouvindo bem. Vou começando porque esse comecinho da TPC é a devolutiva, né? Enquanto isso, o pessoal acaba de entrar aí na... Tá, o pessoal está falando no chat que sim, te ouve bem, Aline. Ah, beleza. Bom, então, na outra TPC, nós fizemos alguns questionamentos a respeito do que foi trabalhado, né? E aí a gente questionou sobre o método científico, né? Quando fazemos afirmações prévias, as quais podem ser verdadeiras ou não, para solucionar ou explicar um determinado problema, estamos elaborando o quê? Né? Aí tinha uma teoria, uma hipótese, uma observação, uma lei e um modelo. Então, 83,8% respondeu de forma correta que nós estávamos querendo falar sobre a hipótese, tá? E os demais, algumas pessoas, então, colocaram teoria. Teoria é bem quando alguma coisa já está comprovada, né? Então, não é o momento da fase onde a gente levanta o problema ainda, né? Uma observação é a nossa, talvez algumas pessoas confundiram, porque é a primeira fase, né, do método científico. A gente observa e muitas vezes, até ao mesmo tempo, a gente já vai levantando hipóteses, né? É uma coisa meio concomitante. Uma lei também, né, já foi provado, já foi verificado, e mesma coisa que o modelo. Algumas pessoas relataram que por conta de fazer a avaliação no celular, não conseguiam mudar ali a alternativa, né, e aí talvez por isso muitas delas escolheram a opção errada por conta da dificuldade de mexer ali no celular, né. É indicado até você virar o celular, né, às vezes dá para ver mais opções, tá, pessoal? Então, assim, a maioria acertou, né, e nós queríamos falar que esse momento onde, né, nós levantamos ali as afirmações prévias sobre o assunto, que poderiam ser comprovadas ou não depois, é a hipótese. O segundo questionamento foi sobre a TPC, sobre as atividades práticas, como a gente apresentou, né, na última TPC, atividade prática de matemática, com essa possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar. Então, em relação a esse tipo de atividade, nós podemos afirmar que, né, então, assim, é possível desenvolver atividades práticas com todos os objetos de conhecimento da matemática, né? Até um questionamento, né? Que a gente faz uma reflexão, às vezes a gente percebe que a maioria dos conteúdos matemáticos nós conseguimos contextualizar, mas é a maioria, não todos, né? Alguns até conteúdos a gente só encontra o contexto na própria matemática, né? E quando a gente parte para a atividade prática, muito dificilmente a gente vai conseguir fazer atividade prática com todos os conteúdos, né? Até mesmo porque o objetivo da nossa disciplina é promover a abstração, né? Então, tem conteúdos que estão ali para realmente permitir que o aluno desenvolva esse lado dele, né? A abstração sobre os elementos ali. Então, a atividade prática não está em questão, né?
Quando foi falado sobre disciplina eletiva e tecnologia, e 1,6%, talvez tenha, né, se confundido por isso, que a eletiva e a tecnologia, a gente tem que realmente proporcionar o máximo de atividades práticas possíveis, mas não necessariamente a gente tem que fazer somente nessa eletiva e na tecnologia e nessas duas disciplinas do Inova, vamos dizer assim. E pensar sobre o cumprimento do currículo, muitas vezes a gente discutiu já isso, né? Que é prioritário que a gente faça com qualidade do que muitas vezes quantidade, né? Então a gente não tem que estar muito preocupado em cumprimento do currículo, a gente tem que ter o bom senso, ter a noção, saber dosar, né? Mas a gente não tem que deixar de realizar uma atividade prática pensando em cumprimento do currículo. O trabalho interdisciplinar não precisa ser só com matemática e ciências da natureza, a gente já sabe, muitos de vocês já fizeram, inclusive, atividades com arte, relacionadas à arte, com educação física, com geografia, né? Então, assim, não é questão, neste caso, a gente fez relacionado com as ciências da natureza, mas não somente. Então, a alternativa mais correta seria as atividades práticas, elas devem ser planejadas antecipadamente, pois precisam, falta um M, desenvolver a habilidade proposta. Dessa forma, elas devem surgir a partir de situações problematizadoras e contextualizadas. Não faz muito sentido fazer uma atividade, né, investigativa da forma que a gente fez, se ela não for a partir de um problema, né, que a gente, para seguir todas aquelas etapas, o aluno tem que observar o problema e levantar hipóteses sobre ele, né? Mas a gente tem que ter sempre aquele objetivo ali, sempre amarrado, que é desenvolver a habilidade, para que não seja apenas interessante e lúdico, mas que, né, desenvolva as habilidades da nossa disciplina. Bom, as impressões sugestões em relação à formação, essa questão é aberta, né, não era obrigatório. Então, 83 participantes elogiaram bastante a formação, né, que a exposição dos experimentos foi muito boa, gostaram da TPC, relataram que esse tipo de ATPC ajuda a desenvolver ideias, dar ideias para as próximas aulas, né, que relataram que foi muito importante para a prática pedagógica de vocês, e acredito que até mesmo aqueles que não colocaram, né, nenhuma dúvida, nenhuma sugestão, é porque gostaram muito também. Entre os temas que surgiram de sugestões para as próximas reuniões, o pessoal continuou pedindo, continue com esse tipo de atividade que envolve a interdisciplinaridade, porque foi bem útil. Então, e algumas pessoas citaram alguns temas específicos dos componentes, inclusive de matemática, tá? Algumas pessoas sugeriram a leitura e letramento matemático, inclusive até nas outras já surgiu essa questão da leitura, tá? Isso veio a calhar que a nossa ação pensada para o MMR da Diretoria de Ensino, né, tem a ver com a ideia de contribuir com a melhora da leitura nas aulas de matemática, tá? E é por isso que é o tema que trataremos hoje. Metodologias ativas e jogos, o pessoal pediu de forma geral de algumas metodologias específicas. Atividades adaptadas para alunos com dificuldade de aprendizagem, isso sempre tem aparecido, não numa grande quantidade, mas sempre aparece professores pedindo essa questão da adaptação de atividades, tanto para alunos que são público-alvo da educação especial, quanto alunos que apresentam uma grande defasagem na disciplina. E ferramentas tecnológicas e seu uso pedagógico. Algumas pessoas citaram Padlet, eu vou buscar abordar em outras formações, o Classroom, o centro de mídias, porque, né, foi relatado que sempre tem surgido novas funcionalidades ali, e objetos digitais. Então, a gente vai buscar o quê? Inserir dentro da formação, né? Nosso objetivo agora, enquanto trabalhar bem a disciplina específica, não vamos trabalhar ferramentas tecnológicas, mas vamos usá-las, né? Vamos sugerir tutoriais para vocês,
tá? Então, assim, sempre que nós podemos usar, fazer vocês vivenciarem o uso dessas ferramentas tecnológicas, acredito que possa contribuir com o trabalho. Então, o nosso tema de hoje, né, como eu já falei, são estratégias de leitura na linguagem matemática, tá? Então, nosso objetivo aí vai ser o quê? Proporcionar reflexões sobre a leitura nas aulas de matemática, discutir sobre a importância de ensinar os alunos a ler textos matemáticos com compreensão e autonomia, analisar a questão matemática cujas dificuldades apresentadas pelos alunos relacionam-se à leitura e interpretação de enunciados, explorar estratégias de leitura mais utilizadas no ensino da matemática e sugerir intervenções considerando as especificidades da linguagem matemática que potencializam a aprendizagem a partir da leitura e interpretação de textos matemáticos. O que eu ainda não falei é que essa formação, ela se inicia hoje, tá? Mas ela não vai terminar hoje, tá? Eu coloquei todos os objetivos da formação relativa à leitura que nós iremos trabalhar, mas nesse primeiro encontro, nessa primeira TPC que vamos trabalhar esse tema, serão focados nesses 3 primeiros objetivos, né? Principalmente os 2 e o terceiro, tá? Os 2 últimos serão trabalhados numa próxima formação, tá bom? É um tema bem extenso, né, e que é muito útil, né, a gente sabe que os professores têm relatado, né, até muitos trabalhos têm falado que os professores falam dessa necessidade de aprimorar a leitura nas aulas de matemática, tá? Então, é uma questão bem pedida há muitos tempos, né. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura deste texto. Se alguém puder abrir o microfone e fazer a leitura para mim, por favor. Faça a leitura do texto sem título e realize os exercícios de interpretação. Em uma Shatranj Pratyogita, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado um Manch? Acho que falei certo, né, Aline? Eu coloquei você numa fria, né, Daniel, de ler esse texto aí, né? Não, imagina. Bom, aí parece um quebra-cabeça. O que vocês acharam? Aí, se alguém, inclusive você quiser responder, Daniel, ou outra pessoa, quantos jogadores há numa Shatranj Pratyogita? Vixe, Maria, vamos lá. Acho que são vários, né? Porque se é um quebra-cabeça, não tem. Eu perguntei. Aqui o quebra-cabeça é só uma imagem para falar que a gente tem que tentar encaixar essas informações, né? Mas nesse texto aqui, quantos jogadores há nessa Shatranj Pratyogita? 8. 8 jogadores? É o que ele está falando, existem 8 jogadores, né? Você viu que o texto é complicado pra caramba, mas você conseguiu tirar uma informação dele já, né? Ah, claro, tem que fazer a informação primeiro, né? Tirar todas as informações, para depois poder chegar a tentar resolver o problema. É o que muitos alunos não fazem, né? É tirar o que o problema está colocando ali. Muito bem. Agora há pouco, né? Na hora que eu falei para você, são vários jogadores, porque você colocou o quê? O quebra-cabeça. Eu fui direto na figura. Tá entendendo? Tá certo. Certinho, é 8 mesmo, né? A gente consegue tirar essa informação. E o que pode ter diferentes formações? De quantas formas diferentes pudesse formar? Então, o problema está perguntando ali, o que dá para ter diferentes formações? Se alguém quiser falar? O pessoal está pondo no chat aqui, Aline. A Karina e a Vitória falaram que é um Manche, né? Um Manche. Um manche. Muito bem. E aí,
A pergunta, né, que na verdade vocês devem ter percebido, né, que esse texto sentido, ele parece bastante uma coisa que a gente usa nas aulas de matemática, né? Um problema, né? E a pergunta do, vamos dizer, deste problema em si, de quantas formas diferentes poderá ser formado o lanche? Vocês me responderam as duas primeiras. Vocês são bons de decodificar informações, né? Mas, assim, de quantas formas diferentes poderá ser formado o lanche? É o que está sendo perguntado aí no texto, né? Vocês, alguém consegue me responder? Parece uma palavra alemã, né? Não sabia que existia esse jogo, Aline. Oi? Eu nem sabia. Tem muita gente perguntando o que é chatarante. Né? Nem sabia que existia isso daí. É um jogo, não é? É um jogo alemão? Não sei. É uma coisa que eu peguei aí, um problema para discutir com vocês. Pois é. Não é? Ficou complicado responder essa última. Ninguém se manifestou, né, Marcos, para responder a última, né? O pessoal no chat aqui, Aline, também está se perguntando o que é manche, o que é essa chatarante, né? Mas aqui, o Abner disse que para ele são X formas, né? Ou seja, tem várias formas. E o Evandro disse que é um truque de linguagem. O Abner falou, é um número X, né? Ótimo. O aluno poderia responder assim, o que mais, Marcos? Não, é só. A Marcela disse que depende da regra do manche. A Regiane disse que é assim que os alunos se sentem perdidos, né? Porque provavelmente não entendem. A Leila disse que considera que o manche corresponde a um QI. A Vitória, eu acho que é Y. A Suraya, depende de quantas pessoas podem comprar o manche. É isso. Aí, quais suas impressões a respeito dessa atividade? Aí o pessoal já começou a falar, né? Falaram que... Como você compara essa atividade com o contexto da sala de aula? Pensa na sala de aula, a aula de matemática e esse problema. Parece que está acontecendo com vocês alguma coisa parecida. Como você compara esse contexto com o contexto da sala de aula de matemática? Vocês conseguiriam fazer uma comparação? Dá uma ideia assim, né? O aluno, ele enxergou o número, tem um número lá, então ele tem uma sensação que o problema é de matemática, por causa do número, mas ele não compreende o que é para fazer com esse número. É assim que eu estou me sentindo, né? Tenho uma ideia da situação, mas eu não sei o que é para fazer, porque eu não compreendi o que está escrito. Sim. Concordo. Ótimo. Isso mesmo. Aline, aqui no chat algumas participações. A Regiane disse que primeiro tem que traduzir tudo. A Luciana disse que tem que ter interpretação. A professora Isabel não está claro o que é para fazer. E a Marcela concordou com a Rita. Isso mesmo. Então, eu queria trazer esse contexto realmente com as informações que tem ali. Não tem como fazer, né, gente? Não tem como realizar isso aí dentro dos conhecimentos que temos até agora, pelo menos, né? Então, parece o aluno falando assim, olha, tá falando grego, professora, tá falando grego legal, né? Ou então, ou que alguém falou aí, eu me sinto mais perdido que segue em tiroteio, né? Que nem o Bob Esponja, não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá. A professora falou, eu consigo até identificar o número ali, eu sei que é matemática, porque, né, tem uma pergunta no final, tem um número no meio, mas eu não sei o que fazer, né? Aí alguém falou de traduzir, né? Eu trouxe o Google Tradutor. Professor, traduz para mim, que eu não entendi nada. Na verdade, parece bem como o nosso aluno se sente aí, esses problemas de interpretação
para ele, muitas vezes, eles se sentem como nós nos sentimos agora. Eu não consigo resolver porque simplesmente eu não consigo entender as informações que tem no problema muitas vezes, né? É claro que eu criei uma situação que não dava para a gente deduzir, não dava para a gente resolver. Aí a gente fica assim, nos momentos, vocês viram que vocês foram capazes de decodificar algumas informações, tirar algumas informações do texto, observar alguma coisa, uma outra coisa a gente entendeu, mas resolver o problema em si, no final, não conseguimos, né? Aí... Assim, Aline, eu acho que eu me coloquei, eu e outros professores nos colocamos no lugar do aluno, né? É que nós, professores, às vezes, a gente vai já preparados, a gente já vai prontos ali com as informações para não dar moleza para o aluno. Mas eu me coloco no meu aluno. Por quê? Porque o que está acontecendo agora é o que realmente, dentro da sala de aula, acontece com nossos alunos. Por exemplo, existiu esse problema aí, que é a primeira vez, como muitos professores, nós estamos vendo o que é esse sataranche, o que é essa manche, nós não conhecemos. Então, imagina o nosso aluno, a gente chegar com um problema desse, o nosso aluno questionar até essa questão da leitura. O que é isso, professor? É um jogo? É o quê? O que nós estamos falando aqui? Então, eu me coloco, como muitos professores também, a Rita colocou, né, na função do aluno. E, realmente, eu fiquei perdido aqui, de verdade. Bom, aí nós trabalhamos um problema, não, né, um problema que não dê para resolver, né, muitas vezes é um problema que, né, com o nosso conhecimento é possível resolver. Nós solicitamos lá que os alunos realizem uma atividade matemática, um exercício, uma situação, um problema, e vocês se deparam com as seguintes indagações. Veja se é só comigo que acontece isso, ou se por acaso acontece... Aline, Oi. deixa eu só falar aqui algumas contribuições no chat, que acho que combina com o que o Daniel colocou aí, né? Então, a Vitória fala que, na verdade, não temos conhecimento prévio sobre o assunto. A Suzana fala que, se fosse um teste, o aluno marcaria a alternativa 8. Ah, que legal. É uma informação explícita, talvez, ali no texto, né? A professora Isabel parece fatorial de 8, né, se pergunta. Aí a Regiane diz que o que está claro para uma pessoa pode não estar para outra. Se fosse numa avaliação, talvez a nota fosse 0. A Luciana Machado diz, sim, o não entendimento do que fazer já desmotiva a realização. E a professora Isabel diz que a interpretação é fundamental, porém aqui não deu. Foram essas as contribuições, tá? E às vezes isso, né, só esse primeiro momento que assusta todo mundo, não sei fazer isso, não. E aí a gente propõe alguma atividade, é claro que não vai ser uma parecida com essa, né, vai ser um pouco mais clara. Vê se aparece isso aqui na sua aula. Professor, o que é para fazer? Qual fórmula que eu uso, professor? Não entendi nada. Qual que é a conta? Acontece isso com vocês? Será que acontece? O pessoal está dizendo que sim, muito, sempre, ultimamente, constantemente, eles estão dizendo aqui. O tempo todo. É que, na verdade, os nossos alunos, a realidade hoje, eles estão acostumados muito mais achando que matemática é só a tal fórmula de Bhaskara, então eu decorei, eu já sei. Eles não conseguem entender que existe uma construção matemática, um pensamento de raciocínio que permite vários métodos de resolução. Eles não têm esse feedback de que eles precisam ter um pensamento algébrico, uma construção matemática que possa resolver, e não só decorar uma fórmula e eu já sei a decoração, eu passo. Muito eu acho bom, que essas perguntas requentes vêm desse pensamento que eles têm, dessa má interpretação do que seria o conhecimento matemático. Exatamente o que você falou. Muitas vezes não precisa ser de uma forma só, tem várias formas de resolver, né? Essa questão das estratégias diante da matemática, às vezes não é ali, você não vai dar uma resposta. Aí, vocês me falaram aí que acontece bastante, né? Muito.
Aline, ó, aqui no chat eles estão participando bastante, tá ótimo hoje, ó. A maioria diz que sim, isso sempre acontece muito, ultimamente mais ainda, agora então, mas eu vou destacar duas contribuições aqui. A professora Rita diz que só que o agravante é que os alunos não leem. E aí, o professor Álvaro diz o seguinte, ó, a competência leitora está muito presente nas aulas de matemática. A professora Isabel diz que o aluno acredita que matemática é só contar, né? O Daniel complementa, não querem nem pensar. Então, eles trazem aqui a questão da competência leitora, da importância da leitura, que muitas vezes o aluno não lê, por isso acaba não fazendo atividades simples, né, da matemática, como localizar informação explícita no exercício, por exemplo, dada a falta de leitura, dado a não competência leitora do aluno. Tá, legal. Obrigada, Marcos. Não. É que eu abri um pouco o chat, eu dei uma lida, aí às vezes eu acho que ele já tinha até lido, né? Aí aqui... Aline, aí, para complementar, eu acredito que isso que está acontecendo aqui na nossa parte de matemática acontece até mesmo na parte dos roteiros, porque os alunos não têm nem facilidade de ler os roteiros. Às vezes você coloca lá especificando bem grandão a letra, e nem assim ele percebe que aquilo que está sendo colocado ali em cima é o que está pedindo lá embaixo. Então, muitas vezes essa competência leitora está faltando muito, porque aquele aluno que lê muito, ele interpreta. Agora, aquele aluno que não lê quase, ele não interpreta. Então, a parte de português e matemática junto, elas andam ali ligadas. Então, nós todos estamos tendo problema com isso, eu tenho certeza. Aluno não está lendo o roteiro. Às vezes ele deixa até de realizar alguma atividade. Por quê? Porque ele não lê, ele passa pela essa atividade. Então, esse que está acontecendo aqui no problema é a mesma coisa que está acontecendo. E é importante a gente trabalhar assim, junto com o português, pedir, pelo amor de Deus, para que eles leiam demais. Isso é muito importante. Muito bem. É o que você falou, Daniel, eu acho que a gente pode falar que todos os, vamos dizer, as fragilidades que os nossos alunos tinham antes, né, com o ensino remoto, elas foram potencializadas, né, porque se ele já tinha dificuldade na leitura, né, agora, então, quando ele precisa fazer isso autonomamente, né, com certeza foi piorado, né. Aí, muito obrigada, viu, pela contribuição. Hoje, eu vou pedir para vocês fazerem uma interação, poderia ser no chat, tá? Eu vou explicar para vocês, antes de explicar como faz, eu vou mostrar aqui a tela em que vocês vão encontrar. Vou utilizar uma ferramenta, não sei quantos já conhecem, se chama Mentimeter. E aí, na hora que vocês clicarem no link ou nas outras formas de acessar esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês, vai aparecer essa telinha aqui que está aparecendo. E aí vocês vão escrever uma resposta. Então, essa problematização que a gente já começou aí, o que os alunos falam na sala de aula. Professor, o que é para fazer? Qual a fórmula? Não entendi nada. E aí acontece muito, né? Talvez agora não... A dificuldade aumentou, que nem o Daniel falou do roteiro, porque ele não tem o professor do lado para perguntar isso. Professor, não sei fazer nada, né? E aí, às vezes, ele simplesmente desiste, tá? Então, vocês vão escrever o que você faz diante dessa situação. E aí, vão digitar aqui e submeter, tá? Vocês podem, inclusive, colocar mais de uma resposta, tá? Eu faço isso... Você pode submeter 2 respostas, até porque ele tem limite de caracteres, 250, tá? Mas, não coube toda a resposta que eu queria, dá para vocês submeterem 2 vezes aqui. E depois que vocês responderem a primeira vez, aparece outro botão cinza aqui, escrito Next Question, ou seja, próxima questão. Mas é só essa que nós temos. Então, quando você clicar na próxima questão, aí ele finaliza a votação. Tá? Mas só de você votar uma vez já computa o seu voto. Para mostrar para vocês uma possibilidade de uma ferramenta, né, de quem tem essa possibilidade de trabalhar online com os alunos, né, ou até no retorno, né, a gente pode projetar. Aí, você
vai responder essa pergunta diante dessas situações, dessas respostas que você encontra dos alunos, né? O que eu faço, professor, não sei nada, que fórmula é para usar? O que a gente faz diante dessa situação? O que eu respondo? Então, tem 3 formas de acessar esse questionáriozinho nesse aplicativo. Então, esse é o link. Aí eu vou pedir para o Marcos colocar. Você tem acesso? Você tá fácil aí esse link, Marcos? Senão eu também vou conseguir aqui, se precisar. Você vai colocar esse link no chat. Ou então, né? Você pode acessar o site www.mente.com e entrar com esse código, aí vai entrar nessa pesquisa, ou simplesmente acessar com o QR Code. Essas 3 formas de interação. Ah, Aline, meu celular, se eu fizer isso, vai travar, ele não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, não tem como participar, né? Aí você coloca no chat, tá bom? Porque a gente sabe que muitas pessoas estão acompanhando a reunião pelo celular, né? Tem um celular que se você mexer em mais de um aplicativo de uma vez, a gente sabe que dificulta, às vezes você não consegue retornar, trava, tem que reiniciar. Então, assim, para quem achar que não consegue, pode colocar no chat, tá? Ou então, a gente vai colocar esse aqui no chat ou acessar o site. São 3 opções. Não sei quantos já utilizaram. Eu gostaria que vocês tentassem aí para a gente ver uma possibilidade de interação, ok? Vou dar uns minutinhos, então, para vocês fazerem isso. O Marcos colocou no chat, né? Já coloquei várias vezes o link ali para ficar bem visível, tá? Estamos recebendo as respostas, já tenho 12, 14, conforme o pessoal vai colocando. E olha que legal. Aqui, como eu coloquei uma imagem, ainda não está aparecendo as respostas automaticamente. O que é legal dessa interação é que, conforme vocês forem participando, vai aparecendo aí. Aí um professor colocou: peço que leia novamente a questão, instigando a pensar. Instigar o aluno na compreensão do enunciado. Explico para eles após a leitura. Você leu o problema? Explico novamente com palavras mais do cotidiano. Vamos ler? Estimular a leitura e interpretação. Retorna os conteúdos com mais exemplos para que o aluno interaja para compreender o conteúdo. 8 vezes 8x, não sei o que ele quis dizer. Leia de novo. Leitura com a sala. Primeiro eu pergunto para o aluno se ele leu. Você já fez a leitura? Procure explicar novamente de uma forma mais simples. Peço para o aluno ler a questão e vou questionando para garantir que ele entenda as informações principais. Marque um horário para tirar dúvidas pelo Google Meet ou pelo WhatsApp, nesse momento. Tento ler com os alunos, dando ênfase ao que é importante, meio que ensinando como devem ler. Questionar o significado de certas palavras-chave para interpretação, faço desafios com perguntas, levando a refletir, chama a turma para a realização da leitura atenta. Primeiro leio com a sala. Nossa, Marcos, amei essa interação, olha que legal. Eu peço para lerem, falar para mim o que está pedindo no enunciado, aí descubro que na maioria das vezes o aluno não leu, e que a partir do momento que ele lê para mim, descobre o que é para fazer. Retorna a pergunta para o aluno. Amei as participações, pessoal. Já temos 71 participações, fora que deve ter no chat também. Então, e depois dessas interações, pessoal, você consegue baixar essa apresentação, se vocês quiserem baixar essas interações,
um arquivo PDF com as contribuições do aluno, você consegue baixar um PDF, tá? Então, é uma interação ao vivo. Vocês estão vendo a minha apresentação, hein? Aline, volta a sua apresentação, por favor, que acho que alguém clicou ali em apresentar e aí parou sua apresentação. Enquanto isso, o pessoal no chat aqui, Aline, contribuiu, alguns que não conseguiram acessar, né, via celular ou pelo link aí, contribuíram aqui. Então, a Eliana falou a questão da leitura e interpretação, né, o Mário disse, peço para ler com muita atenção, a Arlete, necessidade de leitura e interpretação também, acho que foi isso. Agora, nós tivemos algumas outras contribuições aqui, Aline, que eu gostaria de ler para você, diz o seguinte, ó, o professor Álvaro diz que é importante ampliar o vocabulário dos alunos. A professora Regiane diz que matemática não existe sem o português. A professora Graziele fala, quando os alunos que leem não tiram os dados, quando os poucos que leem não tiram os dados, acha que não tem necessidade de anotar. O professor José disse, a resolução de problemas esbarra na leitura e interpretação, e identificar a habilidade envolvida, traduzir para a linguagem matemática e checar as respostas. A Maria Gilvanetti diz que há dificuldades de interpretação de textos, e o professor José diz que é um processo longo. Acho que é isso. Muito bem. Acho que vocês viram aí essa possibilidade. Vocês gostaram desse, não sei quantos conheciam, né, esse aplicativo. E aí, muitas questões que eles falaram, inclusive, eu já havia até selecionado para discutir com vocês hoje, né, muitas questões aí, muitas informações que vocês abordaram, tá? Esse aplicativo aqui é bem fácil de usar. Eu vou disponibilizar, depois pedir para o Marcos disponibilizar aí no chat um link que tem um tutorial que eu utilizei para aprender, tá? Praticamente você pode logar com a sua conta Google, tá? E você consegue fazer vários formatos de apresentação. Hoje nós vamos utilizar ele de novo em outro formato, tá? Então, depois eu peço para o Marcos colocar aí no chat o tutorial para vocês. E aí... tá. Obrigada, Marcos. Também uma dúvida aqui, Aline, para complementar sobre esse aplicativo. Sim. Até que ele pergunta se as interações que aparecem aí, né, as postagens que as pessoas fazem, elas são anônimas ou dá para ver quem respondeu cada coisa? Elas são anônimas. São anônimas, tá? Né? Porque a pessoa não precisa fazer um login com conta. Então, não aparece o nome de quem respondeu, tá? Isso, são anônimas, mas assim, eu acho bem interessante, por exemplo, às vezes o aluno tem dificuldade de colocar a opinião dele, achando que o pessoal vai, às vezes quando você faz um levantamento de conhecimentos prévios, né, e às vezes ele tem vergonha de falar o que ele entendeu, porque fala, nossa, o que eu vou falar não tem nada a ver, por exemplo, né, e aí... Sendo anônima, né, realmente esse formato é anônimo, mas assim, pelo menos você consegue contribuir. Pode ser que algumas pessoas coloquem questões indevidas, mas você, como ali gestora ali da página, você consegue deletar, não na mesma página, tá? Você consegue abrir ali no aplicativo e deletar algumas coisas que você não queira, por exemplo, tá? Se você quiser baixar depois, né, guardar esse arquivo, ok? Bom, e aí, a gente parte, então, surgiu muita questão da leitura, né, Marcos? Muita gente falou, leia, interpretar de novo, leia com a sala, faço ele refletir sobre as palavras-chave. Então, o Álvaro falou da questão do vocabulário, né, trabalhar o vocabulário na matemática, então apareceu bastante a questão da leitura, muitos relacionaram com a língua materna, né? E aí, então, vamos investigar, então, um pouco dessa leitura? Né, o que eles falaram ali. Não sei, eu coloquei esse senhor aí na foto, não sei quantos são fãs desse seriado. Ele é do CSI, Investigação Criminal Miami, né, a versão, né, porque eu ia falar de investigação, né, talvez não seja um trabalho para CSI, é para o professor mesmo, né, mas só para fazer uma brincadeira aí.
Sobre esse, relembra, assim, sobre falar sobre o aplicativo, como todos eles aí que são disponíveis, né, na internet, ele tem a versão gratuita, né, e a versão paga, né? A versão gratuita, ele te dá algumas funcionalidades, né, ele permite você estar com, acho que, não sei se de 3 ou 5 apresentações de uma vez, né, mas assim que você conclui, você pode começar outra, né? Já a versão paga seria ilimitada, ok? Então, sobre investigar essa leitura que vocês falaram tão bem, a gente ficou bastante em torno dessa questão de ler e interpretar, né? Para mudar um pouco essa realidade, né, a gente tem que desenvolver a autonomia dos nossos alunos para que, né, muitas vezes, essa postura que quem já deu aula nas séries iniciais, assim, do 6º ano, né, que é o nosso caso aqui, sabe que eles perguntam bem mais do que os alunos do ensino médio, né? Mas não porque os alunos do ensino médio talvez criaram uma autonomia, mas muitas vezes eles até desistiram, muitas vezes, de perguntar. Mas quando você, no comecinho ali, se você dá aula no 6º ano, eles perguntam até se é para escrever de caneta ou de lápis, né? Eles não têm autonomia nenhuma. Então, nós vamos propor o desenvolvimento da leitura como uma forma de desenvolvimento da autonomia também dentro das aulas de matemática, né? E a gente vai fazer isso diante da leitura de um problema. Aí eu trago esse problema aí para vocês, vou dar uns minutinhos para vocês pensarem e responderem, tá? E logo depois já peço para vocês colocarem quais as dificuldades que o aluno vai ter para resolver esse problema, tá? Então, para vocês pensarem um pouquinho, alguns minutinhos. Deu tempo de fazer a leitura? Alguém gostaria de ler o problema pra gente, por favor? Eu posso ler, Aline? Vamos lá, Marcelo. O bacuri é uma das frutas mais populares da região amazônica. Essa fruta, pouco maior que uma laranja, contém polpa agridoce rica em potássio, fósforo e cálcio, que é consumida diretamente ou utilizada na produção de doces, sorvetes, sucos, geleias, licores e outras iguarias. O aumento da procura pela polpa de bacuri elevou seu valor, o preço por quilo passou de R$ 10 em 2005 para até R$ 20 em 2013. Suponha que o preço da polpa do bacuri entre os anos de 2005 e 2013 tenha aumentado de forma linear, obedecendo a uma função do primeiro grau, conforme mostra o gráfico. De acordo com o gráfico, o preço de 1 quilo de bacuri subiu por ano em reais. Aí tem as alternativas: A, R$ 1,25, R$ 1,50, R$ 1,75, R$ 2,00, R$ 2,25. Muito bem.
Tirando a Marcela, que eu combinei com ela dela explicar uma resolução pra gente. Alguém conseguiu resolver? Responde. É 1,25. Por 1,20. causa, é 1,25. Você vai fazer uma proporcionalidade aí, né? Ah, tá. Acho que é isso mesmo, né? E quais as dificuldades, pessoal, o aluno vai enfrentar para resolver esse problema? O que vocês acham? Muitas. Primeiro, porque ele não vai entender que ele tem que descobrir quantidade de anos para poder fazer essa proporcionalidade, né? Até ele entender isso, olhando ali no gráfico, nossa senhora, e primeiro, ele não vai ler esse tamanho de exercício, que aqui está a explicação do que é o Bacuri. O aluno, ele não vai querer saber do Bacuri, ele vai querer ir direto no resultado, né? Ele vai querer ir direto ali no R$ 10 de 2005 para 20 em 2013, ele vai direto ali. E direto aqui também, que não supõe que o preço da polpa, aí de acordo, ele vai ler dessa maneira. Aí ele chega para você e fala, eu não entendi nada, professor. É bem assim. Quando o enunciado é grande, né? Ele se perde, então até algumas habilidades socioemocionais relacionadas, por exemplo, ao comprometimento, em ler o exercício, fazer, não simplesmente, o professor falou, né? Ele vai só no resultado, às vezes chuta, né? O que mais, pessoal, que colocaram? Se quiser abrir o microfone ou no chat. Aline, no chat temos aqui, olha, a professora Rosa Maria diz que fazer a leitura, colher dados e ter conhecimento prévio. A professora Vitória diz que a primeira dificuldade é a interpretação. A professora Suzana diz que ao ler Bacuri ele já iria desanimar. O Álvaro, diante de certas palavras, o aluno trava. E a Rita diz que o gráfico já assusta. A questão do Bacuri depende da região, né, Marcos? Né, que se for uma região que trabalha mais com a pesca ali, Bacuri, o que é o Bacuri? Né, que trabalha aí nessa... eu pensei ali que, quando eu li a primeira vez, por que eu falei isso? Eu achei que era um peixe, né? Aí depois que eu fui traduzindo, não, é uma fruta. Então, assim, não é comum na nossa região, né? Então, talvez por isso possa causar isso aí, né? Só na região amazônica, né? Mas bem comum. Bom, diante disso, aí eu pedi, como, né, o Daniel fez, ele fala, 1,25, resolveu rapidamente. Aí eu pedi para minha colega Marcela, inclusive, pessoal, para essa semana, pedi para a Marcela resolver esse exercício para mim, e eu gostaria que mais pessoas participassem, uma que eu tenho o contato dela do WhatsApp, né? Eu vou pedir uma participação de vocês no formulário. Quem poderia responder uma questãozinha ou outra para mim, para a próxima TPC, tá? Deixar o WhatsApp lá no formulário, que tem um campo que eu deixei, e aí eu vou enviar uma atividadezinha para vocês responderem para mim, tá? Eu precisaria da parceria de vocês, tá? Não é nada muito extenso, tá? Vai ser como eu estou fazendo aqui, esse problema e uma perguntinha, umas 3 perguntinhas relacionadas ao problema, tá? Aí, Marcela, explica aí a sua resolução que você fez. Detalhe, eu pedi para a Marcela resolve bem matematicamente esse problema para mim, Marcela, e ela montou essa resolução, né, Marcela? Fiquei até com vergonha agora da resposta rápida do Daniel. Olha lá, então diante da leitura então da situação do problema, para mim a tarefa aí que foi solicitada é determinar a variação anual do preço, né, do quilograma aí do bacuri. E aí, como no próprio problema fala, né, que é uma variação linear, que é representado num gráfico característico de uma função do primeiro grau, a gente pode representar essa função do primeiro grau como f de x igual a x mais b, onde esse a aí, que é o coeficiente de x, ele representa essa taxa de crescimento, né, que é a taxa, no caso, da variação da função. E aí foram dados 2 pontos distintos aí, né, da cotação.
em 2005 e de 2013. Então, eu usei essa função, né, e usei os 2 pontos dados. Então, para o ponto 2013, né, que foi R$ 20 o preço aí da fruta, a gente tem a função 20 igual a A vezes 2013 mais B. E fiz o mesmo para o outro ponto, para o 2005 e o 10. E aí, diante dessas 2 equações aí, com 2 incógnitas, eu cheguei num sistema de equação do primeiro grau. E achei somente o valor de A, que é justamente o que eu estava procurando ali, a taxa de variação da função, né, que é de R$ 1,25, como o Daniel falou aí bem rapidinho, né? Muito bem, Marcela. Você quer falar sobre as dificuldades que seu aluno teria? Ai, Aline, olha, eu dou aula assim há muitos anos, mais para o ensino fundamental, né? Então, o meu aluno de 9º ano teria bastante dificuldade de associar essas informações assim num sistema, por exemplo, né? Mas olhando para a situação problema, é o que todo mundo já comentou aí no chat e tal, que a leitura assusta de um texto grande, e aí junta um gráfico também. Mas se a gente perceber e mostrar isso para o aluno, que quando a gente está lendo a situação problema, que ali mesmo na situação problema, a gente já conseguiria resolver de uma forma fácil, porque ali ele fala, né, que em 2005 o valor foi R$ 10, em 2013 passou para 20. Então, essa variação não não precisa assim de muitos conceitos complexos, né, para poder resolver. Na verdade, eu penso que é mesmo a leitura atenta, né, identificar as partes aí importantes, né, que a situação problema traz. Eu penso que seria isso. Se você vê que a Marcela falou, né, que essa questão foi do Saresp terceiro ano do ensino médio, mas essa é uma habilidade, né, que é trabalhada no 9º ano, certo? Uma habilidade aí que às vezes começa até desde ali do 8º ano, inclusive, né, a questão dos sistemas, mas, assim, essa habilidade da taxa de crescimento, decrescimento, ela já começa a ser trabalhada ali no 9º ano. Bom, aí eu gostaria que... Aline, falando da Marcela, é que assim, eu às vezes tento não colocar só matematicamente, eu tento ajudar o aluno a pensar um pouco. Então, por isso que eu fiz já diretamente, fiz pela proporcionalidade. Porque, na verdade, a gente está trabalhando com a proporcionalidade aí, né? Então, eu pensaria, como ela falou, eu tinha pensado assim, se é de 2005 a 2013, então tem 8 anos. Então, eu vou pegar os R$ 10 e dividir por 8, que é uma proporcionalidade. Né? Então, me deu 1,25. Eu já fui direto na taxa, porque ele perguntou qual o preço do quilo, né? Mas era uma coisa mais fácil para o aluno, mas a gente tem que mostrar essa resolução que a Marcela colocou, porque isso é um sistema linear. E lá está, é uma das funções, perdão, é um dos assuntos do 9º ano. Então, a gente precisa colocar, pode mostrar os dois fatores, mas tem que colocar que é um sistema linear, como a Marcela colocou aí. Exatamente. Muito bom. Tanto porque, talvez, se eu pedisse só para a Marcela resolver, talvez ela responderia ali mais rapidamente também. Mas eu falei, faz uma solução bem matemática para mim. Aí ela foi pensar ali na habilidade que estava sendo trabalhada e aí montou essa resolução, né? Aí, eu queria saber de vocês, então, a gente já falou um pouquinho, até a Marcela já citou, mas assim, só para a gente fechar esse problema da questão dos conteúdos. Quais os conhecimentos matemáticos necessários para a resolução desse problema? Que conteúdos aí, objetos de conhecimento bem específicos, né? Queria que vocês colocassem para a gente aí no chat, se quem quiser abrir o microfone. A Marcela já falou da taxa de variação, né, da função do primeiro grau. Você pode ler o chat para mim, Marcos?
Posso sim, Aline. A professora Isabel disse que é uma habilidade que dá para responder de diferentes maneiras. O professor Álvaro diz que há diversas estratégias de resolução, é muito interessante. O professor José diz que é razão e proporção. O professor Mário, geometria. A professora Carmen, proporcionalidade. A professora Michela, função do primeiro grau. O Daniel, sistema linear. O professor Mário, função. Razão e proporção, conhecimento do plano cartesiano. O professor Valmir fala sobre semelhança de triângulo. A professora Rosângela, subtração e divisão. E o Hércules, determinante. O Função do primeiro grau, função e razão. Ótimo, vocês viram que dá para resolver o mesmo problema, dependendo do foco que eu der aí, utilizando vários recursos da matemática. Vários objetos de conhecimento poderiam ser utilizados para resolver esse problema, e é muito interessante que o professor falou ali, né, de essa questão de mostrar as diferentes estratégias é essencial na sala de aula. Mas aí, para vocês, né, como vocês falaram diferentes estratégias, o que eu fiz? Eu peguei, falei, vou chamar a Marcela para fazer uma resolução bem matemática para mim, e vou chamar um não matemático para resolver também, porque o nosso aluno, ele não, né, ele não é matemático ainda, né? Mas eu chamei uma pessoa muito esperta e inteligente também, porque eu não sou boba. Eu chamei o meu amigo Evandro, que é PC, lá do CEJA, para fazer uma resolução, né, Evandro? Aí eu vou pedir para você comentar agora. Olha a resolução que o Evandro fez. Até coloquei a foto de novo do problema para ocupar a tela, tá, Evandro? Oi, Aline, bom dia a todos. Bom, como a Aline disse, né, eu não sou muito bom de matemática. Na verdade, como a minha formação é letras, língua portuguesa, eu já fui fazer letras porque eu tinha ojeriza a matemática, né? Então, sempre nas formações na diretoria de ensino, quando a gente precisa escolher, eu sempre escolho a matemática, porque eu gosto muito de aprender. E aí eu percebi, assim, que às vezes eu resolvo os problemas, não de uma forma matemática, mas que alguns deles eu consigo chegar aí à solução, né? Então, quando ela me passou o problema, eu li, aí eu pensei assim, o que é uma função do primeiro grau? E eu não queria pesquisar, né? Eu queria resolver sem pesquisar nada. E eu não sabia o que era uma função do primeiro grau, né? Para que serve. Então, não me guiei pelo gráfico, eu só fui pela língua portuguesa mesmo. Então, eu fui lendo o problema, e fui retirando os dados, né? Então, eu peguei aqui os dados, o preço em 2005, R$10, o preço em 2013, 20, né? Falei, bom, então se passaram 8 anos. E o problema falava que havia aumentado de uma forma linear. Então, novamente, fui pela língua, né? Linear. Eu falei, então não houve uma variação nesse preço. Então, o aumento foi, né, linear. Então, pela língua portuguesa mesmo, então eu entendi o seguinte, que se era linear, então ele subiu o mesmo valor em todos os anos, né? Então, foi simples, como alguns colegas já disseram, né? Eu peguei o valor, então, que subiu, que foi R$10, dividi por 8 e cheguei aí ao valor de 1,25. Mas, assim, confesso que o gráfico não utilizei, não sabia o que era a função de primeiro grau, eu fui só pelos dados do problema e pela interpretação da língua portuguesa. Foi isso. Eu achei muito legal, porque, inclusive, quando o Evandro mandou o áudio explicando como ele fez, que ele ressaltou aí a questão que conhecer o que significa a palavra linear, né, auxiliou a ele na resolução do exercício, mas que ele não sabia o que era função do primeiro grau, não sabia o que era gráfico. É óbvio que aqui a gente não está falando que não precisamos ensinar as ferramentas matemáticas, né? Mas pelo contrário, que o aluno pode ter um apoio a mais se ele souber aí, né? Por exemplo, o Evandro falou que a questão de usar a palavra linear, eu achei a solução dele brilhante. E eu tenho uma coisa para falar para o Evandro, ele sabe matemática. Tá? Porque, como ele falou, a gente participou, antes de ser PCNP,
nós participamos de várias, né, formações, e ele consegue interpretar aí os problemas e desenvolver uma estratégia pessoal para resolver, né? Talvez é só um assunto muito específico, num exercício que demanda, né, um conteúdo muito específico de matemática, talvez ele não consiga. Mas olha o que legal, ele levou para a vida dele o importante da matemática, é interpretar essas situações de problema, esse raciocínio lógico, né? Então, eu discuto dele, eu acho que ele sabe bastante matemática, e eu lembrei muito das formações, falei, vou pedir para o Evandro, porque sempre nas formações ele tinha esse destaque de utilizar uma estratégia pessoal para resolver, né? Aline, eu posso falar um pouquinho? Pode. Então, você usou uma frase que eu achei muito boa nesse momento. Ele usou uma estratégia pessoal. Isso é muito importante e é o que às vezes os nossos alunos não fazem. Eles veem um problema desse tipo e só se baseiam no que você está ensinando na sala de aula. Estou ensinando função do primeiro grau. E ele não pensa como ele poderia resolver isso só analisando a situação e pensando de uma outra forma que não tenha que ser tão teórica, né, como foi resolvido da primeira vez, mas que às vezes é possível você fazer a resolução de um problema só com uma análise mesmo da situação, uma leitura certa da situação, né? Então, as estratégias pessoais são importantes e muitos se desmotivam a fazer isso e acham assim, eu não entendi o conteúdo, então eu nem vou fazer. Exatamente. Isso mesmo, Rita. A gente tem que incentivar isso, né? É muito importante que isso aconteça. Eu gostava mais quando o aluno resolvia com as estratégias deles do que quando usava o recurso, que muitas vezes né, a estratégia, o conteúdo ali, o objeto de conhecimento que eu estava ensinando. Eu gostava bastante dessa situação. E aí vocês viram, né, das possibilidades de resolução desse exercício, o Evandro mostrou uma forma bem mais prática, rápida, né? Nem sempre o que foi pensado ali pelo professor, às vezes é a forma mais rápida e prática de resolver o exercício, né? E aí vocês viram que é uma questão do Enem, da terceira série do ensino médio. E como vocês acham que foi o resultado dos alunos nesse item? Quantos por cento acertaram esta questão? Se você fosse para dar um chute, tá? Essa questão provavelmente pode ter sido aplicada no 9º ano também, tá? Mas nesse caso, esse resultado que eu trouxe é da terceira série do ensino médio. Quantos por cento dos alunos acertaram essa questão? Aline, enquanto o pessoal responde aqui no chat, posso ler algumas contribuições? Aline, você me ouve? Sim, pode falar, Marcos. Ah, tá. Bom, então, ainda com relação à participação do Evandro, né, a professora Isabel disse que a resolução que ele fez facilitou bastante a chegar ao resultado. O professor Álvaro destaca que é importante o significado das palavras. O professor Arlete disse que foi muito sensato a forma como o Evandro respondeu. A Rita disse que ele usou o gráfico, sim, ele leu o gráfico para obter os valores. A professora Luciana também diz muito bem, Evandro, bem simples, acredito que os alunos resolveriam assim. A professora Vitória, muito bom, creio que criou meios para resolver porque conseguiu interpretar corretamente. Aí a professora Regiane diz que trabalhar a atitude do aluno diante do problema. A professora Regina falou que a leitura e a interpretação é fundamental para a resolução de problemas. E agora, eles disseram aqui, né, com relação a quantos alunos possivelmente acertaram. A professora Vitória, no chute, 67%, a professora Rosiane, 15%, Suzana, 10%, a professora Rita diz que deveria ser uma porcentagem alta, mas não sabe ao certo. E aí varia, 20%, 50%, 43%. Às vezes o aluno do 6º ano tem mais coragem do que o do ensino médio, disse a professora Regiane. E varia aqui as porcentagens, 50%, 47%, 13%, 60%, 20%, bem variado, tá? Bom, talvez a pergunta correta seria qual a porcentagem deveríamos ter de acerto, né?
mas não a que realmente aconteceu, né? Pode ver aí que algumas pessoas são bem mais otimistas que outros estão bem pessimistas quanto à habilidade dos alunos, né? Bom, então essa era uma questão de nível básico, na escala de ponto 325. Essa é a habilidade que a gente já falou da função do primeiro grau, crescimento e decrescimento. Então, ali na escala do SARESP, tá? Ela ali, na terceira série do ensino médio, está ali naquela escala 275 a 350, que é o nível básico, tá? E aí a gente tinha essas alternativas, vocês podem ver que apenas 50% dos alunos acertaram. Eu considerei esse percentual ainda baixo por uma questão que é considerada de nível básico, né? Não é nem um nível adequado, e que os alunos poderiam ter resolvido pela leitura e interpretação do enunciado, não necessariamente precisava ter essa habilidade de função do primeiro grau desenvolvida, né? Então, por isso que eu acredito que deveria ter sido maior, né? A gente gostaria que tivesse sido maior. Esse número de 50% ainda é baixo para uma questão desse tipo. Imagina as questões no nível adequado, em que realmente precisam dos objetos de conhecimento necessariamente para serem resolvidas, né? Obrigatoriamente, vamos dizer assim, como seria esse percentual de acerto, né? Bom, aí eu vou fechar essa discussão com uma frase, né? Eu trouxe para vocês aí o referencial de hoje, esse livro que muitos de vocês já devem conhecer, já foi trabalhado em outras formações, né? Mas ela fala bastante dessa questão de ler e aprender matemática, a Kátia e a Maria Inês Diniz, que é comum os professores acreditarem que as dificuldades apresentadas por seus alunos em ler e interpretar um problema ou exercício de matemática estão associadas à pouca habilidade que eles têm para a leitura. Vocês falaram bastante isso hoje, né? Também é comum a concepção de que se o aluno tivesse mais fluência na leitura nas aulas de língua materna, consequentemente, ele seria um melhor leitor nas aulas de matemática. Aí, para discutir um pouquinho, que vocês já abordaram bastante isso, eu trago esses dois textos para vocês. Um na língua materna e outro na linguagem matemática. Então, primeiro, dada PA, onde A1 é igual a 1 e R é igual a 2, determina o sétimo termo desta PA. Aí, no segundo texto aí, ficou. Observe a sequência de números, 1, 3, 5, 7. Encontre os 4 próximos números dessa sequência. Qual o número encontrado na sétima posição da sequência? Veja bem que eu trouxe uma, né, mais de como seria escrita na língua materna e uma bem como a gente encontra aí, por exemplo, nos exercícios de matemática. Qual dos dois os alunos teriam mais dificuldade para fazer? O primeiro ou o segundo? O que vocês acham? O primeiro, com certeza. O primeiro, com certeza. Por que, Tatiane? Porque eles iam ver lá, PA, e aí, eu nem sei o que é isso, muitas vezes ele não quer associar o nome àquilo que ele aprendeu, e aí vê A1, R, nem sei o que é R mesmo, essas coisas. Aí, quando ele vê a segunda forma, aí ele acha mais fácil, porque é isso que eu vejo os meus alunos falando. Sim. Então, muitas vezes a gente também, às vezes a gente, né, escreve alguns exercícios da primeira forma e outros da segunda forma, né, para que facilite ali alguns momentos desenvolver a habilidade. Mas veja como é legal escrever da primeira forma. Eu falo que economiza lápis escrever de forma matemática, né, economiza espaço, fica mais limpo, mais objetivo, tem suas vantagens em utilizar a linguagem matemática, né? E aí, o que a Kátia, né, para concluir essa ideia, vocês falaram que é muito importante ter essa questão da leitura desenvolvida nas aulas de língua portuguesa. Então, embora tais afirmações estejam em parte corretas, então, por que parte corretas, né? Então, é importante isso, muito importante para também, né, ter um bom desenvolvimento
na aula de matemática, uma vez que ler é um dos principais caminhos para ampliar nossa aprendizagem em qualquer área de conhecimento. Consideramos que não basta atribuir dificuldades aos alunos em ler textos matemáticos a sua pouca habilidade em ler nas aulas de língua materna. Então, o que nós queremos discutir aqui, não se ele for um bom leitor, ainda assim ele pode ter dificuldade na leitura de textos matemáticos. É importante que ele seja um bom leitor? Sim, né? Como ela falou, tá em parte correto isso, mas ainda assim não é suficiente. Não é verdade, pessoal? Vocês viram, vocês falaram. Ali os dois textos querem dizer praticamente a mesma coisa, bem próximos, mas o primeiro eles vão ter uma dificuldade ainda maior, né, de ler do que eu ler o segundo texto, né? Algum comentário, Marcos? Sim, Aline. A maioria deles disseram aqui também que o item 1 é mais fácil, né, leitura. O Álvaro diz que no primeiro o aluno já precisa dominar o conceito e os procedimentos de resolução. A professora Regina diz que os estudantes não estão familiarizados com a linguagem matemática, sentem muita dificuldade. O professor José Pereira disse que um grande desafio que a escola pública enfrenta é fazer com que os alunos aprendam na escola e pratiquem em casa. Ou seja, façam as tarefas de casa, pois é em casa que as dúvidas aparecem. Aliás, este é um grande diferencial das escolas particulares. O professor Isabel diz que na segunda forma de escrita, ele vai perceber que trata-se de números ímpares. O professor Ednilson diz que depende a qual série-ano se destina o exercício. Se é para aluno de ensino fundamental, o segundo texto está mais adequado. Mas para aluno que já estudou o conceito de PA e PG, o primeiro texto é mais adequado. Foram essas as contribuições, Aline. Obrigada. Então, o que vocês falaram aí, né? Que a matemática, ela traz ali algumas características, né? Aí, qual é a concepção ali desse referencial que eu trouxe para vocês, tá? Eu fiz uma síntese de todas as características que ela acredita, essa autora acredita ser ter uma boa leitura, para se ter essa leitura desenvolvida, né? Que ler, ele é um ato de conhecimento, uma ação de compreender, transformar e interpretar o contexto escrito, né? Que o contexto escrito apresenta. Então, na leitura, tem uma interação entre o leitor e o texto. Terceiro, é necessário compreender o que o texto expressa, perceber a intenção do autor, produzir questionamentos, dúvidas e discordâncias. Então, quando o aluno lê um texto ali de matemática, né, ele tem ali as dúvidas, e é comum acontecer isso, né, mas ele não pode ficar só na dúvida, né, ele tem que usar essa dúvida para crescer ali no conhecimento, né. O leitor utiliza o conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua vida, o linguístico, o textual e o de mundo. Então, o que o Álvaro falou, o aluno se ele já conheceu ali os procedimentos, os termos, né, ele já tem esse conhecimento prévio ali para fazer a leitura desse texto. Compreender o que o texto envolve, né, interpretação, a decodificação, a análise, a síntese, a seleção, a antecipação e a autocorreção. Vocês lembram lá naquela situação, problema que nós vimos, né, que vocês conseguiram até fazer uma decodificação, uma seleção de informações, uma análise, alguns até anteciparam algumas hipóteses sobre o texto, mas interpretá-lo não foi possível ainda, né? E aí, por último, não basta pedir que o aluno leia, ou esperar que a leitura seja desenvolvida nas aulas de língua materna, não somente nas aulas de língua materna. Todas as áreas de conhecimento devem trabalhar para a formação do leitor, né? Então, assim, a gente está discutindo aqui, vocês já perceberam, né, nós discutimos bastante sobre como foi essa importância, se vocês perceberam ali na resolução do exercício, e agora eu quero trazer para vocês que essa questão de desenvolver a leitura do aluno cabe a cada um de nós, a cada uma das disciplinas,
né? E que quando vocês falaram, né, que a língua portuguesa auxilia muito, eu acredito que vocês também fazem isso na aula de vocês, não que vocês não estejam fazendo. O que nós vamos parar aqui para refletir é algumas estratégias, né, algumas ideias, né, que a gente possa tentar implementar nas nossas aulas, né, discutindo aí com os colegas, para ver se podemos aprimorar essa questão. Bom, aí nesse segunda interação que eu vou propor para vocês, já que temos que trabalhar a leitura na aula de matemática também, eu gostaria de saber de vocês quais gêneros textuais são trabalhados nas aulas de matemática, né? Aí, a gente não pode falar que me ensinaram que são gêneros textuais, né, que a gente trabalha, né? Eu chamo de tipos de texto, mas me falaram que eu não posso falar muito de tipologia textual, são assim, ali no problema, a gente tinha um enunciado, na verdade, tínhamos gráficos, são 2 tipos de texto já em matemática. Então, assim, gostaria que vocês agora, nessa próxima interação, tá? Vocês colocassem quais tipos, né, quais gêneros textuais a gente trabalha na aula de matemática. Aí vai aparecer para vocês, tá? O Marcos vai colocar aí no chat, se vocês quiserem acessar pelo QR Code. Deixa eu compartilhar o link para vocês acessarem primeiro. Então, aqui. Hoje vocês podem acessar o mente.com e colocar esse código. Esse último número ficou aqui para baixo, tá? É todo o código, 3473273, ou pelo QR Code, ou pelo link aí, vou pedir para o Marcos colocar no chat para vocês. Então, quais são esses gêneros aí que são trabalhados, já que nós temos também essa função? Quais são os gêneros trabalhados na aula de matemática? Gostaria que vocês colocassem. Vocês podem colocar mais de uma resposta, tá, pessoal? Coloca uma palavra, coloca outra. Agora eu vou compartilhar para vocês o formato que vai aparecendo este novo aqui, esse novo questionamento, essa nova pesquisa. Conforme vocês vão preenchendo, vocês viram que na outra eu utilizei uma caixinha, né, de mensagens, e agora eu estou usando chama-se nuvem de palavras. Eu acho que vocês já viram alguma nuvem de palavras, né, em alguma formação. E aí ela vai fazendo aí como se fosse um gráfico com as palavras, né? E todas as palavras que vão sendo colocadas, elas começam a formar essa imagem, tá? Veja bem que tem uma palavra aí que o pessoal colocou mais, né? Que ela já aparece, né, em destaque. Aí já tem algumas palavras ali que apareceram com maior destaque que as outras. O pessoal está interagindo.
Bom, tivemos aí algumas contribuições. Então, essa aí é uma estratégia interessante quando você precisa da interação, ver, por exemplo, o tema que... Aqui eu coloquei para vocês irem vendo as mudanças, né? Mas você pode colocar só no final para saber o que mais apareceu, tá? Veja que algumas palavras têm um pouquinho mais de destaque, outras são bem pequenas, né? Ali uma que apareceu bastante, que agora está central, é a palavra tabela, né? Infográficos, gráficos, problema, argumentativos, algumas pessoas colocaram ali no plural tabelas, gráficos, todos os gêneros, mas se vocês puderem ver ali, apareceram outras informações também, informativo científico, resolução de jogos, receita culinária. Algumas pessoas colocaram problemas matemáticos, aí ele agrupa a mesma palavra, né? Mas, né, problema, desafios, gênero item, equação, notícia, regras, narrativas, lista, narração, científico, de novo ali, eu acho que eu já li, resolução de problemas. E aí vocês veem, né, ali no caso de vocês, as palavras que ficarem aqui, pessoal, elas vão ali, colocada ali numa fonte maior, né, e aquela que é mais voltada geralmente fica central. Essa é chamada de nuvem de palavras, aí tem um nome em inglês, que eu não vou me lembrar, em cloud, alguma coisa, tá? Mas, legal do mente.com, ele está em inglês, mas você usando, pelo menos eu uso aqui no navegador do Chrome, você clica com o botão direito do mouse e pede para traduzir, quem tem dificuldade em conhecer alguns termos em inglês, que aí você usa tranquilamente na língua portuguesa, tá? Dá para você fazer isso em qualquer site, né? Clica em alguma palavra que está em inglês, clica com o botão direito e coloca para traduzir e você usa tranquilamente. Bom, imagino que algumas pessoas, né, como no primeiro não conseguiram acessar o link, né, ou preferiram não acessar para não correr o risco de sair da reunião, tá? Se quiser ler, tiver alguma contribuição no chat, Marcos. Não, o pessoal falando que achou muito legal a ferramenta, Aline. Alguns disseram que não dá para visualizar direito, mas acho que esse slide que você está mostrando, essa tela, né, alguns textos ficam pequenos, né, o tamanho da fonte, para quem estiver vendo no celular fica menor ainda, né, mas a maioria diz que a ferramenta é muito bacana. Foi isso, acho que nada mais. Tá, Jorge. Bom, então vamos voltar aqui. Então, legal, uma ferramenta legal para você, quer diagnosticar com uma palavra, né, fazer, né, uma sensibilização inicial, né, sobre o assunto. Bom, aí, veja se apareceram alguns desses, né, o que vocês falaram. Alguns textos eu trago aqui enunciados de problema, texto explicativo, né, acho que colocaram gráficos, tabelas, imagens, né, a pessoa colocou verbal e não verbal, equações, acho que teve uma pessoa que colocou, adivinhações, regras de jogo, definição, né, acontece bastante na jornal, notícias, que nem o pessoal falou, tá? Mas aí, o que a Kátia e a Maria Inês falam sobre isso? Que é uma especificidade, uma característica própria, vocês viram que acontece em muitos tipos de textos, gêneros sexuais, aliás, que não acontecem em outras disciplinas, né? A gente nunca vai ter uma equação, nunca é muita coisa, né? Mas muito difícil uma equação numa aula de língua portuguesa. Como ensinar, então, o aluno a interpretar esse tipo de texto na aula de língua portuguesa? Na verdade? Então, a matemática traz essa especificidade. Só para fechar aqui, que eu vi que deu horário, né? Por exemplo, o algoritmo, né, que é escrito na linha horizontal, na vertical, na diagonal, determinante ali, e que na aula de língua portuguesa não vai acontecer isso. Bom, faltou. Então,
eu vou já passar aqui o formulário de presença, porque eu quero lembrar vocês, então, pedir a parceria de alguns professores, né, se puderem resolver um exercício para mim, tá? Eu não sei se eu vou conseguir enviar para todos, se muitas pessoas se inscreverem, que era isso que eu gostaria que acontecesse, tá bom? Deixa o WhatsApp que eu mando, vou mandar, é um problema no exercício de matemática que eu quebrei em vários pedacinhos, é um problema só, que eu quebrei vários em pedacinhos para resolver parte a parte, tá bom? Então, gostaria de agradecer a participação de vocês. Acho que gostei bastante da interação. Funcionou a gente usar outras ferramentas para interação, usar um problema, né, que causa estranheza para a gente interagir, tá? Vou pedir para o Marcos colocar o link no chat, por favor. O Aline. Eu já tô... Sim, pode falar. Tatiane, não sei, né? Uma proposta, uma sugestão. Não seria interessante se a gente criasse um grupo dos professores de matemática da diretoria de ensino? Um grupo de Pode WhatsApp. ser. Então, vamos Então. fazer assim, Tatiane. Eu vou fazer essa pergunta no próximo formulário. Vocês gostariam de criar um grupo de WhatsApp da diretoria de ensino? Sim ou não, quem gostaria de fazer parte e deixar o número? Porque aí fica bem específico. Pode ser? Aí eu coloco isso no outro formulário. Tá bom? Obrigada. De nada. Aline, o formulário está aberto para resposta? Você pode conferir, que eu acho que eu não tenho acesso a ele, né? Não tá, ele está falando que não dá para mais respostas, não está aberto, não. Era só um minutinho que a gente já... Desculpa, acabei de abrir. Atualiza a página que eu acabei de abrir, realmente, desculpa. Eu falei do formulário e esqueci que ele está fechado, né? Então, por favor, respondam hoje para não esquecer, pessoal. Aline, deixa eu fazer uma pergunta para você. Esses ATPC serão gravados e postados como para a gente? Então, Daniel, ele antes estava demorando um pouquinho, né, a postagem, mas até hoje, como agora, né, a gente dividiu a edição dos vídeos, no mesmo dia, logo depois do almoço, já está saindo no canal do YouTube da diretoria. Ah, tá. Vocês vão mandar o link para... Ou a gente pode acessar naquele mesmo link que a gente tem? O link do YouTube? Então, no canal da diretoria, você vai ver ali nos vídeos recentes, ele vai aparecer, né? Mas a gente envia também, depois que a gravação está pronta, a gente envia para os coordenadores também, as duas coisas. Tá? Não, Mas então... você coloca lá no canal do YouTube da diretoria, vídeos, a opção vídeos, vai aparecer os mais recentes e você vai conseguir encontrar facilmente. Não, tudo bem. Tá bom? Ative o sininho, faça sua inscrição no canal do YouTube, que aí você já recebe a notificação. Como... Oi? Você se inscreve no canal do YouTube, ativar o sininho, que assim que toda vez que aparecer novidade de vídeo postado lá no nosso canal, você recebe a notificação também. Ah, não, tudo bem, pode deixar. Tá joia? Mas a gente envia sim para o coordenador. Você pode pedir para o seu coordenador ali para um pouquinho depois do almoço, que já deve estar. Não, tudo bem. Ok? Ok. É que eu faço a segunda, outra TPC à tarde e ela falou para me fazer em física, entendeu? Ah, tá joia. Beleza, combinado. Então tá bom. Obrigado. De nada, tchau.
Aline, deixa eu fazer outra pergunta para você. Eu posso pôr o meu e-mail mesmo, que é o que eu uso com a Isa, com todo mundo aqui para você, porque o institucional eu quase não uso ele. Não, tudo bem, Daniel, não tem problema. Pode pôr o que você mais usa, não tem problema. Tá ok, então. Obrigado. Não.